Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para aprender um pouco mais com os irmãos a respeito da Bíblia, passeando aí pela nossa lição, e isso nos dá muita responsabilidade, mas também é uma grande oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Fazendo aí um breve resumo da semana passada, nós estamos estudando sobre a nova roupa, estamos na lição 7 da nossa revista, está baseada em Efésios 4, de 17 a 24, e o alvo dessa lição é que eu e você reconheçamos que a nova vida em Cristo, exige que nós nos vistamos da nova vida em Cristo, né? Reconhecer a nova vida em Cristo e que ela exige que nós nos vistamos desta nova vida mesmo em Cristo. Então, será preciso que a gente identifique aquilo que nós estamos pensando, aquilo que a gente está sentindo, as nossas atitudes, que são pertencentes à velha vida, e que a gente entenda como é a nossa nova vida em Cristo. A gente precisa também abandonar os pensamentos, sentimentos e as atitudes pecaminosas que dizem respeito a essa antiga forma de viver antes de nós aceitarmos a Jesus. Então, anteriormente, nós estávamos estudando sobre a unidade cristã, e agora é a santidade. O foco é a santidade. Então, fazendo aí só um breve resumo da nossa lição que nós estávamos no templo na semana passada, Paulo faz um contraste do que nós éramos e o que nós somos agora, né? Passado e presente, velha natureza e nova natureza. Então, ele vai nos ensinar aí como nós éramos, como era a vida pagã. E a exortação é que nós não andemos como andam os gentios, não andemos mais nessa forma de viver que não agrada a Deus. Porque nessa forma de viver, o que a compõe? A mente vazia, né? Indo pelos seus próprios pensamentos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, a vida alienada de Deus, né? A pessoa não quer saber de Deus, alheios a Deus e por causa dessa ignorância em que vivem, o coração endurecido, não querem ouvir a palavra, não quer entender aquilo que Deus está falando para cada um de nós, para cada pessoa, para cada ser humano. E, em consequência disso, tem o corpo entregue a toda sorte de impureza. Então, isso é uma consequência. E nós vimos, né, que só podia dar nisso, quando a pessoa tem esse ciclo de vida, mente vazia, vida alienada de Deus, coração endurecido, o corpo é que vai produzir todo esse tipo de impureza longe de Deus. E isso reflete até mesmo na sociedade, porque a insensibilidade, infelizmente, nós temos visto muitas coisas, às vezes, como nós falamos, fica difícil ver um jornal na televisão direto. A gente vê algumas notícias e depois a gente pula algumas, porque tem coisas muito terríveis acontecendo e, consequentemente, isso é um reflexo dessa vida longe de Deus. E hoje, queridos, nós vamos estudar o que somos agora, a vida cristã. Não sei se os irmãos lembram, na semana passada nós falamos sobre uma experiência, não uma experiência, era um relato de um instrutor de pilotos, que ele dizia que os pilotos eles tinham muita dificuldade de se concentrar na parte boa, os aprendizes, né, digamos assim, a parte boa da pista.
Então, eles ficavam olhando naquele ensinamento ali, para eles aprenderem a pilotar o avião, eles olhavam para a parte ruim da pista e, consequentemente, acabavam não tendo sucesso. Assim como na nossa vida cristã, nós não podemos ficar focados naquilo que não agrada, naquilo que é ruim. Ao contrário, nós devemos focar naquilo que é bom, naquilo que Deus deseja de nós, para que a gente consiga vencer essa batalha, porque é uma batalha. A cada dia não é fácil, a cada dia, como diz a música, né? O pecado vem e nos chama. Então, a nós cabe a escolha de nós dizermos não e nos vestirmos aí da nova roupa, perdão, da nova roupa que é o próprio Senhor. Então, vamos ler aqui Efésios 4, 17 a 24. Eu vou ler todos esses versículos porque para que a gente tenha uma noção do que é esta lição que nós estamos estudando hoje, tá? Então, do 17 ao 24. Está na Bíblia na linguagem de hoje, porque para mim eu entendo melhor nela, mas o irmão pode acompanhar na sua Bíblia aí. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A gente nem precisava falar muita coisa, né? Porque esses versículos já falam tudo. Mas como nós falamos, a lição é bênção, porque ela vai cortando assim, pedacinho por pedacinho, explicando melhor a gente. Então, dizendo aí, né? O que somos agora a vida cristã. Então, no versículo 20, que é a parte de hoje, a segunda parte dessa lição, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Em outra versão, mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então, nós estamos, irmãos, do outro lado do rio, né? Nós já estudamos, já teve uma lição, estava baseada em Efésios 2, que o título era assim, mais, né? Então, vírgula. Então, esse mais, ele indica para nós que teve uma transformação. Então, em contraste da dureza do coração, da indiferença, da insensibilidade, Paulo nos lembra aí que nós passamos pelo processo de conversão, né? E, passando por esse processo de conversão, ele emprega aqui 3 expressões que centralizam na pessoa de Cristo. Até ele vem falando, aqui nessa primeira parte, que há pessoas que têm pregado um evangelho sem Jesus. Parece estranho, mas acontece, né? Se você for ouvir muitas coisas que têm sido pregadas por aí, há tudo, menos Jesus. Então, na escola de Cristo, nós aprendemos essas 3 coisas. Aprendemos a Cristo. Então, Paulo diz aqui
que Cristo é a substância do ensino cristão. Como nós já falamos, muitos querem evangelizar sem Jesus, mas nós aprendemos do próprio Cristo, né? Ele mesmo, ele puro, só ele. Então, o evangelho puro de Cristo é Cristo em nós, esperança da glória. Então, nossa vida precisa ser cristocêntrica, cristocêntrica, não igrejocêntrica, não pastorcêntrico, não. Líder cêntrico, nem existem essas palavras, né? Mas estou querendo chamar a sua atenção, porque nós aprendemos a Cristo, tá? Então, ele é o assunto e a substância do ensino, é o próprio Cristo, tá? Na Escola de Cristo também nós temos ouvido a Cristo, e esse ouvir não é só ouvir com nossos ouvidos físicos, é atender, é seguir. Ele não é só apenas a substância do ensino, mas ele é também o próprio mestre, o tendes ouvido. Então, nós vemos que Jesus não esteve pessoalmente na igreja de Éfeso, mas aqueles irmãos receberam da forma que o evangelho foi passado, o evangelho autêntico, um ministério, né? Cristocêntrico, o evangelho puro e simples. Então, a gente pode dizer que Cristo estava sendo ensinado sobre ele mesmo. Então, nós precisamos ouvir a Cristo. Muitas vezes, a gente conversa aqui em casa sobre algumas coisas em relação a doutrinas que a gente escuta aqui e ali, e uma pergunta que o meu esposo sempre me faz: onde está na Bíblia sobre isso? Então, é uma pergunta que incomoda, porque às vezes você pensou, você ouviu, você gostou daquele ensino, de alguma forma fez sentido para você, e você quer pegar aquilo para você, mas é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? É de Jesus? Veio da boca de Jesus? Veio do ensino de Jesus? Ou alguém folheou ali aquele bombom de palha com um chocolate bem gostoso para a gente comer? Então, a gente sempre tem que estar prestando atenção nisso. Então, tendes ouvidos a Cristo, isso quer dizer que Cristo é o objeto, ele é o mestre e ele é o ensinador de tudo, dele mesmo, da nossa nova vida em Cristo. Na Escola de Cristo também nós estamos instruídos em Cristo. Então, além de ele ser o ensinador, o ensino, o conteúdo, ele é também o ambiente no qual o ensino era dado. Eu fiquei pensando aqui nesses museus em que tudo ali, quando algo está sendo exposto, você aprende de tudo que diz respeito àquele assunto. Então, está tudo ligado. Então, ele é o próprio ambiente do ensino. E quando Jesus, que é ao mesmo tempo assunto e objeto e o ambiente dessa instrução que está sendo dada, a gente pode ter confiança, entender que essa palavra é verdadeiramente cristã, né? Como nós já falamos, há até pessoas, liderança, que desejam que as pessoas sejam cópias fiéis dele e não de Cristo. Então, a gente precisa, cada vez mais, irmãos, estar bem atentos quanto a isso, tá? Então, no versículo 21, vai falando que, segundo é a verdade em Jesus. Então, ele fala no nome de Jesus, porque e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está em João 1,14. Então, Jesus Cristo era o ensinador, o ensino, e o conteúdo e o ambiente do aprendizado. Então, não tem como nós
A gente nem precisa aprender sobre outra coisa, além de que não há salvação fora de Jesus, mas nós podemos ver aqui como é completo, né? Jesus é o ensinador, Jesus é o ensino, Jesus é o conteúdo, Jesus é o ambiente, né? Tudo do nosso aprendizado. Então, a gente precisa aprender dele, né? Agora, a nossa lição vem falando sobre a nova roupagem, essa nova roupa. A gente já aprendeu sobre a velha roupa, e a velha roupa é muito feia, muito rasgada, ninguém gosta de andar com roupa rasgada, suja, né? Que não é nossa, né? Tua cintura está aqui, a tua blusa está aqui em cima porque não dá em você, ninguém gosta disso, né? E, ao contrário, é muito bom quando a gente coloca uma roupa nova, uma roupa que nos cabe, uma roupa que nos favorece. Então, esse é o desejo de Deus. Então, é muito bom a gente tirar essa velha humanidade como uma roupa podre e vestir uma roupa nova, a nova humanidade criada à imagem de Deus, né? Então, na nossa lição agora, baseada no 22, 24, diz que, quanto ao trato passado, quer dizer, a antiga maneira de eu e você vivermos, que a gente se despoje, que a gente tire a roupa do velho homem. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical, isso é, uma conversão, que é o lado humano, e a nova criação, que é o lado divino. É interessante também que a gente não deve guardar essa velha roupa para vestir depois. Nós viemos para Jesus, então a gente bota ali no cabide, ali atrás da porta, quando a gente precisa, a gente veste, né? Não, não é dessa maneira não, tá? Então, a cada vez mais a gente precisa jogar essa roupa fora. Então, o velho homem é o homem que deixa se guiar pelas concupiscências do engano, ou seja, ele só deseja as coisas que Deus odeia, né? Então, Paulo fala aí para mim, para você, para que a gente não queira essa velha roupa aí. Então, significa se despir da natureza corrupta, tirar a roupa suja, esfarrapada e mal cheirosa. E está baseado em Romanos 8, de 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, olha quem nos garante. Quem nos garante é o próprio Deus, né? O Espírito que levantou Jesus é esse que habita em nós. E nós falamos semana passada o quão difícil é, a cada dia, você tem vontade de voltar à sua velha natureza, a cada momento, acho que eu posso dizer assim, porque a gente passa por muitas situações. Mas vale a pena dar lugar ao Espírito de Deus na nossa vida. Então,
essa nova vida, ela é vivida no desejo de Deus. Continuando aqui, o novo homem, ele é renovado no espírito do vosso entendimento, está em Efésios 4:23, e na minha versão diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. Então, eu fui procurar também as referências, e essa referência bate com Romanos 12:12, né? Que é que a nossa mente seja transformada, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, tudo começa na mente. Nós falamos semana passada de como os nossos pensamentos vão dar vazão às nossas emoções e que vão desembocar no nosso comportamento. Se os nossos pensamentos forem sãos, forem sarados em Jesus, a nossa emoção vai ser diferente, o nosso comportamento, inevitavelmente, vai ser diferente também. Tá? Aqui na lição, ele usa uma analogia bem interessante, que ele fala: o caçador experiente faz pontaria para a cabeça do animal, porque se ele acertá-la, atinge o restante do corpo. Assim, ao tirar a roupa suja e colocar a roupa nova, é sobretudo ser renovado no homem interior. Então, olha a importância daquilo que eu e você estamos pensando, o que tem na nossa mente, o que a gente tem procurado abastecer a nossa mente, porque a pontaria do inimigo vai lá, tá? Na velha natureza vai lá na nossa mente, e ela, sendo contaminada, vai contaminar todo o seu corpo. Tá? Então, o velho homem é dominado pelas paixões proibidas, não apenas sexuais, e o novo homem foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da sua verdade, né? Que está aí baseado no 24. Né? Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, quer dizer, a natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Eu estava também ouvindo uma reflexão essa semana muito interessante sobre o joio e o trigo, que pode ser que não... eu posso considerar como uma comparação, porque eu acredito, talvez, que não esteja... não seja essa a exegese do trigo e do joio, mas a pessoa vinha falando o quanto de joio e trigo há no nosso dia. E muitas vezes a gente é joio. A gente é joio quando a gente age de uma maneira que Deus não se agrada. Então, a cada dia, pela manhã, como essa luta da velha natureza com a nova natureza é diária, a gente tem que pedir: Senhor, eu estou acordando, estou me levantando, eu te peço em teu nome, me ajuda a pensar como Cristo pensa, me ajuda a agir como Cristo agiria e age em mim, né? Para que no nosso dia, tudo que nós formos viver, a gente possa refletir a Jesus. Achei interessante como analogia, tá? Como uma comparação, porque muitas vezes, ao final do nosso dia, quando a gente faz o nosso balanço, a gente fala: poxa, hoje eu fui um joio daquele bem plantado, daquele bem arraigado, na forma que eu falei, nas coisas que eu fiz, mas graças a Deus que o Senhor é rico em misericórdia e pode nos perdoar. Nós podemos nos achegar pelo sangue de Jesus, a gente pode pedir perdão pelos nossos pecados e começar de novo. Então, que a cada dia nós estejamos preparados, né, com a nossa mente preparada, pedindo ao Senhor misericórdia para que a gente viva essa nova natureza. Nós vamos estar abastecidos, é uma
é um outro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos, mas que a gente tome cuidado para que a gente não seja joio, ao invés de trigo, né? O trigo alimenta, o joio, como diz na Bíblia, é colocado no peixe para ser queimado. Então, não adianta de nada para nós, tá? A gente não deve confiar no nosso eu, muito menos no pecado, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu me garanto, né? Eu confio em mim. Não, eu tenho uma inclinação para fazer certo tipo de coisa, mas eu sou eu. Não, a gente não. A gente precisa muito da misericórdia de Deus, né? Então, porque se nós não estivermos dependentes e estivermos não confiando na nossa natureza, fatalmente nós vamos cair no engano. Em outra literatura aqui, eu vi uma ilustração, né, de dois ex-alcoólatras. Ambos pararam de beber juntos, né, mas um estava tão orgulhoso de si que bebeu só um pouquinho para mostrar o quanto ele podia parar. Não parou, né? E, como resultado, recaiu no alcoolismo. E o outro soube que não podia confiar em si. Então, ele evitou ocasiões, lugares, situações, quando a tentação à bebida poderia ser forte demais. Então, há situações na nossa vida, há coisas que nos levam a pecar, que são pontes. A gente precisa evitar essas pontes, porque a gente não pode confiar na nossa natureza, né? É a mesma coisa que botar assim, um bolo de chocolate com brigadeiro, né? Recheio de brigadeiro, né? Vocês já viram do que eu gosto, né? O que me tenta, né? E você bota ali e você fala, não, só vou comer só a metade, né? Porque afinal de contas, eu tenho controle para não comer isso tudo, né? Muitas vezes a gente sabe como é que essa história termina com o prato de sobremesa vazio. Então, querido, a gente precisa fugir de certas situações, né? Em nome de Jesus, para que a gente não caia, tá bom? Então, nós vemos aí, depois você pode, eu não vou ler, mas em Gálatas 5, 22, 23, vem dizendo a lista da nova natureza, que é amor, alegria, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, né? O fruto do Espírito, né? Agora, já em Gálatas 5, de 19 a 21, você pode ler depois, o fruto da velha natureza. Imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, inveja, bebedeira, farra. E não está aqui não, mas eu escrevi aqui, coisas que só eu e você sabemos e que desagrada a Deus, como pensamento e intenções. Tem coisas, de repente a gente fala assim, não, eu não estou tão ruim assim, a grande maioria dessas coisas eu não faço, mas nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos onde, como e quando a gente desagrada, quando a gente pega a roupa velha e veste, né? E quando não. Então, é muito importante nós estarmos, como nós vimos aqui no começo da nossa lição, na escola de Cristo, aprendendo dele, ouvindo dele e sendo instruído por ele, para que a gente não caia em certas tentações, né? Às vezes é necessário sofrer duros golpes na vida cristã para compreender que a gente não pode pôr a nossa confiança
no nosso eu, né? Na velha natureza, porque nós vamos cair, nós somos falhos. A gente precisa estar com Jesus e em Jesus para a gente não cair nessas tentações, tá bom? Então, finalizando a nossa lição, eu gostaria de ler com você Colossenses. Nós lemos Colossenses semana passada, uma boa parte dele, mas hoje eu vou ler só um pouquinho dos versículos que eu achei interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Eu queria que você guardasse muito esse 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então, firme aí no 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Você enche um copo d'água, você pode enchê-lo um quarto, você pode encher 3/4 do copo, você pode encher pelo meio, você pode encher até pela boca e você pode encher abundantemente. É quando a gente está na cozinha e esquece a bica ligada e vai apagar o fogo, algum fogo no fogão, e o copo fica lá, ó, transbordando, transbordando. Então, é dessa maneira que é o desejo de Deus, que a palavra dele habite em nós, né? Dessa forma abundante, para que nós possamos ser bênção, né? E para que essa palavra habite em nós, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser conversada sobre a Bíblia, as suas verdades, né? E esse é o foco também da nossa lição. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estar atento nesse processo de renovação de mente, porque a cada dia nós precisamos mais, os dias estão difíceis, e se nós não guardarmos a nossa mente, ficará bem difícil, né, o nosso viver cristão. Então, que Deus nos abençoe, um bom dia para você e que você receba o melhor de Deus, que já veio, que é Jesus, mas em termos de ensino, que o Espírito Santo possa aplicar essas verdades no seu coração. Tá bom? Deus te abençoe.